Eu quero chamar o Edson e a Bernadette. Eles vão nos dar a bênção dessa palavra hoje. Gostaria que você os abençoasse comigo. Querido Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Por este casal, que pelo menos para mim, desde quando os conheci, irradiou tanta paz, irradiou tanto a Tua presença. E depois, conhecendo ainda mais a história deles, eu pude perceber que Tu és um Deus tremendo, maravilhoso, e que nada passa desapercebido da Tua presença. Aleluia. Abençoai, Senhor, o Edson, abençoai a Bernadette, que dos lábios deles fluam aquela água viva diretamente do Teu trono. Aleluia. Para que nós sejamos nesta noite tão abençoados, Deus. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou. Que ninguém que um dia, seja hoje, seja outro dia, assista esta palavra, esse testemunho, seja igual, Deus, mais perto de Ti. É isso que nós queremos ficar. Amém. Através da vida desses Teus filhos. Abençoai-os, Deus, para a Tua honra e glória. Amém. Por intercessão da Tua Mãe, Maria Santíssima, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Só para apresentar quem talvez não conheça, o Edson e a Bernadette, eu os conheço há algum tempo já. Ainda são catequistas também, né? Somos. Além de ministros da Eucaristia, um monte de coisa assim, né? 20 anos. Hã? 20 anos catequista. 20 anos de catequese, né? Então tem pouca experiência. E mais do que tudo, um testemunho, né? 41 de casados, você falou, Bernadette? 43. 43 de casado, né? Bastante. Quem é o herói? Sempre tem um herói para aguentar tanto tempo. Você é o herói, né? É sempre assim, o homem é um herói. Sempre tem que ter um herói. Quando o casamento tem esse tempo todo, alguém é herói. Deus concedeu para que o homem fosse o senhor da casa. Vamos para a cruz. Então que Deus abençoe e que nós possamos ser muito abençoados. Pode ficar à vontade. Boa noite. Aqui tem muita gente que me conhece a minha história, acompanhou, e muitos que vão ouvir hoje pela primeira vez essa história. Então, daqui uma semana, dia 28 de março, vai completar 23 anos, que o Edinho, o filho que Deus nos confiou, voltou para a casa do Pai, para ocupar o lugar que Jesus prometeu reservar a cada um de nós. E voltou de maneira cruel, de maneira trágica, inesperada. Quando a gente tem um tempo para se preparar, para se separar daqueles que nós amamos, porque eu não considero perda quando eu sei aonde está essa pessoa de quem eu me separei. Então, só uma separação, né? É uma separação momentânea, mas já passaram 23 anos. Nós estamos totalmente curados e restaurados, mas passamos por uma grande tribulação, uma grande dor, né? Foi bem complicado, bem difícil, até a gente passar por todas as etapas, né? Primeiro, a notícia que chega e nos surpreende, depois a descoberta de tudo o que aconteceu, e aí começa então o questionamento, né? Um questionamento muito grande. Eu considero que foi quando eu tive um grande encontro pessoal com Jesus. Foi justamente no momento mais difícil da minha vida. Porque o Edinho era um filho muito amado, muito querido. Eu considero até que Deus o transferiu, como diz o livro da sabedoria, depressa do meio dos pecadores, aonde ele vivia, porque Deus não queria perder aquela alma, porque era uma alma pura,
Eu digo que ele tinha todas as qualidades, né? Ele era inteligente, ele era responsável, ele era um excelente filho, educado, amigo, carinhoso, amoroso, mas deu muito orgulho, muita alegria para nós, é claro que deu, mas a sua qualidade principal era a humildade, a bondade, um coração manso. Então Deus o queria perto dele, por isso Deus permitiu, não que Deus quisesse aquela morte como foi, mas Deus permitiu. Então eu vou falar brevemente sobre o que aconteceu, para que quem não conhece a história, ou quem não se lembra, porque já faz muito tempo, né? São 23 anos, então para quem não se lembra, saiba. O Edinho, ele foi assassinado por causa de uma namorada. Ele foi a primeira namorada, ele conheceu essa moça com 16 anos, quando ele estudava para o vestibular e fazia um curso de português lá na escola da Cidinha, e ele conheceu essa moça. Ele se apaixonou perdidamente por essa moça, e foi uma coisa assim que o arrebatou completamente. E ele acabou se perdendo por aí, né? Não de Deus, mas se perdendo da sua trajetória, daquilo que ele planejou para ele, para a vida dele. A moça, ela estava com o Edinho, diante da família, né? Mas ela também tinha uma outra pessoa, que ela realmente amava essa outra pessoa, que ela estava, nessa época ela estava já, ela era 2 anos mais velha que o Edinho, né? Então quando eles se conheceram, ela já tinha 18 e ele 16, né? E ela estava com esse rapaz desde os 11 anos, contra a vontade da família. A família não aprovava o relacionamento deles, né? Porque a família já sabia que o rapaz não era de boa índole. E o Edinho não sabia, é claro. Mas um dia o Edinho, pensando em ir fazer uma surpresa para a moça, foi surpreendido quando encontrou os dois juntos, aos beijos. E aí os dois brigaram, o Edinho e o rapaz, o namorado dela, o segundo namorado ou o primeiro namorado, né? Eu nem sei dizer para vocês. E nesse momento esse rapaz ameaçou o Edinho de morte. Ele disse para o Edinho se cuidar, porque ele iria matá-lo. Edinho terminou por cerca de um mês, mais ou menos, mas depois ela o chamou e eles acabaram reatando o relacionamento que eles tinham. E uma semana após esse reatar o relacionamento, então esse rapaz pagou R$1.000 para uma pessoa, para pegar o Edinho na casa da moça, o levou no seu próprio carro e o assassinou lá no canavial próximo à estrada do Porto. No caminho, ele viveu o seu calvário. Ele apanhou muito. Para vocês terem uma ideia, ele teve todos os seus dentes fraturados, todos, de soco mesmo que eles deram. Eles o amarraram no banco do passageiro. E foram 2 pessoas que o levaram. Um mandou e 2 foram executar. Então eles o pegaram na casa da moça, ela o segurou lá até às 2 e pouco da madrugada. Eles estavam reunidos na discoteca São Vicente, na época, aonde eles elaboraram o plano. E eles pegaram o Edinho, deram um soco na nuca, ele desmaiou, colocaram ele amarrado no banco do passageiro e foram batendo nele pelo caminho, quebraram o nariz, a mandíbula e todos os dentes. O banco do carro também ficou quebrado
de tanto que eles bateram com tanta força. E quando chegou na estrada do porto, como ele não tinha uma arma, a pessoa que foi contratada para executar, ele usou um macaco do carro. E com o macaco do carro, ele desferiu o golpe mortal, aonde hoje eu sei. Como o padre me disse, na véspera da missa de 7º dia, o Edinho, ele caiu ali, e quando ele acordou, ele viu a face de Deus, porque ele era puro de coração. Então aí a gente já começou a entender. Outra coisa que o padre me disse, também na véspera da missa de 7º dia, lá na minha casa. O Edinho morreu para salvar a alma dele e a de muitas outras pessoas que Deus vai colocar na vida de vocês, no caminho de vocês. Ele foi escolhido para ser um outro Cristo, mais um por todos. Naquele momento, eu sinceramente não entendi nada do que estava acontecendo. Foi muito difícil para mim. O Edson, ele nem tem condições de falar. A última vez que ele contou o momento em que ele foi reconhecer o filho, ele teve um aneurisma. Então eu nem deixo mais ele falar, primeiro porque ele se emociona demais, ele se lembra da cena trágica, porque depois que eles mataram, ele colocaram o corpo no porta-malas, deixaram às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, ali próximo às chácaras Arco-Íris. E nós, desde as 6 horas da manhã, procurávamos pelo Edinho e não encontrávamos. Encontramos o carro incendiado, totalmente queimado. Lá no bairro Mão Divina, a polícia encontrou, né? O Edson fez o reconhecimento, o carro totalmente queimado. E a gente ficou naquela angústia, né? Fomos à polícia, aos hospitais, polícia rodoviária e tudo mais, mas nenhuma pista, nós não encontramos nada. Até que às 3 horas da tarde daquele domingo, domingo de Ramos, 28 de março de 1999, um casal parou embaixo de uma mangueira à beira da estrada, um casal de moto, e achou aquele corpo lá embaixo daquela árvore. E aí ligou para a polícia. O policial chegou na minha casa e perguntou para mim que roupa que ele estava usando. E a mãe sempre tira uma foto do filho, né? Antes do filho sair de casa, a gente dá aquela olhada assim, para ver se está bem vestido, se está tudo bem. Ele foi levar minha filha num aniversário e disse para mim que ele ia para um baile com um amigo, mas ele não foi, ele foi para a casa da moça mesmo. Porque eles já haviam reatado o namoro e eu não sabia disso. E aí, às 3 horas da tarde, eu disse para o policial, ele veste uma calça jeans, uma camiseta branca, com uma listra no ombro azul, meias brancas e tênis pretos. Os tênis foram encontrados queimados no carro. Mas a camiseta eles usaram para ensopar de gasolina, para atear fogo. E ele estava com as mãos amarradas assim, nessa posição que eu estou aqui, o braço quebrado, porque ele foi se defender, né, dos golpes. E ele chega à beira daquela estrada, levado pelo policial. Quando o policial perguntou para mim, eu falei, ele disse que roupa que ele estava usando. Se eu precisar de uma marca, um sinal que possa identificá-lo, o que você tem para me dizer? Aí eu disse para ele, uma pinta do lado esquerdo na nádega, uma pinta de nascença, que ironicamente a minha sogra disse quando ele era bebê, dando banho nele, se um dia o Edinho se perder, ele vai ser achado por essa pinta. Porque realmente o Edson, chegando às margens da rodovia,
ele não conseguiu reconhecer pelo rosto. O rosto estava simplesmente estraçalhado. Tamanha crueldade da violência que eles praticaram. Eles bateram muito nele e depois completaram, né, que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, por causa do golpe do macaco do carro. Mas ele não terminou ali a história, né? E o Edson chega e não reconhece. E quando ele chega em casa amparado pelas pessoas, tamanha dor que ele sentia, ele falou para mim assim: aquele não era o Edinho. Estava a coisa mais horrível, estava a coisa mais horrível. E aí chega a moça da funerária para buscar as roupas. E eu vou até o quarto e pego a camisa, a calça e o sapato que ele havia sido crismado. E eu já vou indo junto com a moça, porque eu queria ver, eu queria abraçar, eu queria beijar, eu queria me despedir. Mas a moça falou assim: não, a senhora não pode, a senhora vai ficar. Não vai ser permitido que a senhora veja, o caixão vai ficar lacrado. E ali começou o primeiro dia do resto das nossas vidas. Ali Deus começou a fazer a obra que o padre profetizou. Ali começou uma história de muita dor, de muito questionamento, mas também de muitas respostas de Deus. Muitas. Não fiquei sem resposta. Deus me deu todas as respostas. Todas que eu precisei para entender o que Deus havia feito. No livro da Sabedoria, capítulo 4, eu nem vou pegar, porque senão eu vou me alongar muito aqui. Ele explica bem que as almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os tocará. Aos olhos dos insensatos, que somos nós, sua morte é julgada como uma destruição. Mas eles estão na paz, porque por terem suportado a provação, eles estão agora nos braços do Senhor. E no capítulo 4, de 7 a 15, está retratada a história do Edinho inteirinha ali, e porque Deus o transferiu depressa para perto dele. Deus tinha seus propósitos, seus planos. Por isso que, se a gente ficar questionando diante das separações, por quê? Por que comigo? Por que com ele? Por que não com outra pessoa? Tem tanta gente ruim nesse mundo. A gente nunca vai entender e nunca vai aceitar. Quando Paulo ali, meu amigo, fez o convite para eu vir aqui no grupo, eu orei, eu oro antes de dormir e de manhã quando eu acordo, o Espírito Santo já fala a palavra no meu ouvido. E a palavra que ele falou, porque eu não sabia o que fazer, porque o nosso testemunho é longo. Eu fiz uma primeira etapa no grupo que a Zezé coordena na casa dela semana passada, que foi a nossa primeira etapa, né, a fase matrimonial. Se eu ficasse aqui, a gente ia até o dia seguinte, né? Mas aí eu escolhi porque, como Deus me deu a palavra de 1 Coríntios 1:18, a mensagem da cruz, né? O poder salvífico do sofrimento. A etapa de purificação. Quando eu fui ver a Sueli, quando eu fui ver a Maria, meu irmão também amado, Oswaldo, também se separou da esposa, faz pouquinho tempo, né, Oswaldo? Quando eu vi aquele sofrimento das duas, na hora a palavra veio forte no meu coração, é o tempo de purificação. O Edinho teve o tempo de purificação dele, enquanto ele apanhava. Ele teve tempo de se arrepender
de pedir perdão, porque ele era de Deus. Ele nos levou para mais perto de Deus. Deus nos preparou através dele, antes dele ir embora. Tem uma outra história aí dele com Deus, né? Do Edinho com Deus. E aí Deus me dá essa palavra, né? Que eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 1, 18. É só um versículo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Os que estão ainda no mundo, que não fizeram a opção por Deus. Mas, para os que foram salvos, todos nós já fomos salvos. Jesus já nos salvou. Só que nós não podemos cruzar os braços, podemos? A nossa vida é uma luta. A nossa vida é uma luta. Fomos salvos, mas temos que lutar para manter a salvação que Jesus, ao preço do seu sangue, resgatou para nós naquela cruz. Então, desde que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, o sofrimento se tornou matéria-prima de salvação. A matéria-prima é aquilo que nós precisamos para chegar à salvação. Aí a gente vai pensar o que é matéria-prima. A matéria-prima para se fazer o vinho é a uva, mas tem que passar por todo um processo até chegar a ser vinho. Esse cafezinho que a gente toma todo dia é plantado, é colhido os grãos, beneficiado, tem todo um processo até chegar a ser cafezinho. E nós, para chegar a ser matéria-prima de salvação, temos que passar por todo um processo de conversão. E às vezes Deus permite o sofrimento para nos resgatar da morte da alma. Porque o corpo vai morrer mesmo. O corpo vai passar pela corrupção da morte. Mas um dia Jesus vai nos ressuscitar. E nós vamos viver para sempre com Ele, na glória. Não é? Então, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Se você falar de cruz, para quem está longe de Deus, as pessoas vão falar assim, você está louco. Muita gente perguntou para mim, ao longo dessa trajetória, você enfrentou tudo isso de cara limpa, você não precisou usar nada, né? Nem remédio, nem droga, graças a Deus, nem coisa nenhuma. Eu passei por tudo isso pela força e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu não fosse amparada por nosso Senhor Jesus Cristo, eu não teria aguentado. Eu nem sei aonde era para eu estar hoje. Nem sei aonde era para eu estar, nem sei o que era para eu estar fazendo. O meu ministério de pregar a palavra começou há quase 23 anos também, né? 3 meses depois, em junho de 1999, Deus começou a construir um testemunho, lógico que não era esse ainda, né? Só de vida de família, num retiro de jovens em Lins, do Salesiano. O padre ligou para mim e falou, você vai lá falar para os jovens, vai fazer uma palestra sobre relacionamento entre pais e filhos, vida de família. Eu vou mandar um material aí para você ler. Aí eu passei uma semana lendo tudo aquilo e não dormia, né? Porque eu falei para ele, mas padre, mas por que eu? Eu não sou professora, eu não tenho dom da palavra, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada, só tenho missa de domingo, né? Que é que eu tinha naquela época. O que eu vou fazer lá? Ele falou, você vai, só vai. E deixa o resto nas mãos de Deus. E quando eu cheguei, ele me levou na capela, diante do Santíssimo. E aí ele falou, faz igual Nossa Senhora, só diz, eis-me aqui. Eu sei que você está nervosa, né? Mas deixa que Deus faz. E Deus nunca parou. No ano seguinte, em 2000, eu dei meu primeiro ano de catequese de criança, lá no Salesiano. Depois eu vim para a catedral e já comecei, dei um ano para adolescente, depois já fazem
esse ano vai completar, são 21 anos de catequese, mas 19 de catequese de adultos esse ano. E Deus tem, através de mim, feito uma grande obra na vida de muita gente. Tem muito testemunho, tem muita coisa boa, porque ao longo da catequese, lógico, com os ensinamentos, né, com os sacramentos, a gente vai colocando os nossos testemunhos. Tem muitos testemunhos. Hoje eu estou contando uma parte do testemunho central, né, que foi o Edinho ser usado, né? E é tudo, como diz a palavra aqui, graça de Deus, força de Deus, sabedoria de Deus, Deus que dá tudo para nós. Nós não temos nada. Eu não teria condições de ter falado nenhuma palavra até hoje. E aí, como eu disse para vocês, foi todo um processo, né, que foi acontecendo. Deus pediu para eu falar do sofrimento, do mistério salvífico do sofrimento, da linguagem da cruz, né? Que a cada dia nós temos as nossas pequenas cruzes, né? Que somando com o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tem o poder de salvar. Porque o que importa é a vida eterna, é a salvação da alma. Aqui é tudo passageiro, tudo temporário, tudo efêmero. Só na eternidade nós teremos a plenitude da nossa vida. E aí, com o passar dos dias, hoje eu observando aquele tempo, eu sei que aquela pessoa que enfrentou aquela situação dificílima, não estava sozinha. Eu tinha um sustento, eu tinha um amparo, que era Jesus, que é Jesus, que continua sendo meu refúgio seguro, minha rocha, minha proteção, minha fortaleza. Jesus, o meu Senhor. Eu sei que Ele cuidou de mim, eu sei que Ele não deixou eu esmorecer. Todos os momentos em que eu queria cair, Deus vinha com uma palavra. Ele vinha com uma resposta, Ele trazia uma pessoa para falar. E começou a me usar para ajudar as pessoas em meio à dor. E aí a gente percebe que é dando que se recebe, como disse São Francisco. E eu era muito chamada para confortar pessoas que tinham perdido pessoas. E em meio àquela dor imensa, eu ia. E eu conversava com aquelas pessoas, eu voltava confortada. Às vezes eu falava para Jesus, Jesus, mas eu estava precisando tanto que o Senhor mandasse alguém aqui para falar para mim, e aí agora o Senhor me pede para ir falar para alguém, e eu não estou em condições de fazer isso. Mas ao mesmo tempo que eu dizia não, eu ia. E quando eu voltava confortada, consolada, amparada. E eu dormia bem. Eu deitava, fazia minha oração e dormia. Sempre sonhava que o Edinho chegava, né, e a gente que é mãe, ele chegava todo ferido e machucado, e eu ia fazer os curativos nele, né? Eu sentava perto da cama, onde ele estava deitado, ou do sofá da sala, eu ia fazer curativo. Mas num momento de atendimento, de oração, eu recebi uma palavra muito forte. Quem está ferido e machucado não é ele, é você. É o seu coração que está ferido e machucado. É você que precisa de cura. É você que precisa de restauração. Ele está no céu. No céu não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada. Só tem alegria. Ele louva, ele participa do grande louvor do céu. Então, você que precisa receber oração para ser curada, porque você ainda quer que ele volte. Eu queria mesmo que ele voltasse, mas hoje eu quero que ele fique lá mesmo intercedendo por nós, e que um dia a gente, lutando muito, vai chegar para se encontrar de novo. Eu tenho uma lembrança aqui da véspera da missa de sétimo dia. Eu nem vou ler inteira, porque não sei se vai dar para ver, porque é pequeno, mas esse aqui era o Edinho. Meu filho era lindo, por dentro e por fora.
tinha um sorriso maravilhoso, tinha uns dentes perfeitos. Ele era muito bonito, meu filho, principalmente por dentro. E eu só vou ler o último parágrafo dessa mensagem, para que vocês entendam ainda melhor o que Deus revelou, né? Filho amado, cremos que no vale da sombra da morte você não estava sozinho, mas o Senhor Deus estava contigo. Afinal, Jesus nos garantiu: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nossos corações estão quebrantados, mas hoje vivemos agarrados à esperança de que você voltou para o Pai e que Ele há de nos reunir novamente em sua morada. Eu vejo você no céu. É de Deus ou não é? É graça de Deus ou não é? Bênção de Deus, né? Graça de Deus. E aí, a outra etapa, eu nem vou me aprofundar ainda mais nesse processo de respostas, que foram muitas, eu tenho muitas passagens para pegar. Então não daria para fazer, né? Mas aí nós entramos, especialmente o Edson, que viu a cena trágica, entramos num processo de ter que perdoar todas as pessoas envolvidas. A moça, mancomunada com o namorado, armou para que eles o pegassem na casa dela. O namorado, as duas pessoas envolvidas diretamente no crime, o assassino e o que ajudou ele, e ainda um primo dela que também, indiretamente, esteve envolvido na trama que eles armaram. Teve toda uma trama aí que eles armaram. Ela viu quando meu filho foi pego na frente da casa dela. Ela chamou o primo para ajudar a procurar, porque não havia sido aquilo que ela havia combinado. Era para dar uma surra nele ali mesmo e deixar ele caído no chão. Mas eles o levaram. No momento que eles o levaram, ela quis ir atrás para ver se ela conseguia encontrá-lo. Só que ela não deu um telefonema para a polícia. Ela passou em frente à nossa casa para ver se o carro estava na garagem. E ela não nos ligou, não nos avisou, em nenhum momento. Só que ela com o primo e o Paulo, que é o mandante do crime, passaram em todos os lugares aonde eles foram com o Edinho. Ela sabia de toda a trajetória que eles iam percorrer, e ela foi em todos aqueles lugares. Os depoimentos foram mostrando depois para nós tudo que estava escondido atrás da trama que eles armaram, né, para assassiná-lo. E pelos depoimentos, a gente sabe que eles até o encontraram, porque o cabelo estava muito ensanguentado a cabeça, e o cabelo estava todo penteado para trás e grudado, já seco, né, o sangue. E o Edson olhou muito aquilo, e ele falou que quem apanha como apanhou, é jogado num porta-malas, jogado na beira do estrado, não está com o cabelo penteado daquele jeito, né? Só que ela não contou para nós, não contou para a polícia, não contou para os pais dela, só contou para esse primo. E esse primo, ele é homossexual, e esse moço que ela namorava, a família não queria o namoro porque ele era garoto de programa. Ele saía com homens e mulheres. Por isso, Deus transferiu meu filho depressa, do meio da malícia onde ele vivia, não é? Livro da Sabedoria, capítulo 4, vocês vão encontrar essas palavras aí que não são minhas. Porque Deus não queria perder aquela alma. Se ele vivesse, ele ia se perder. Porque ele não sabia de nada disso que estava acontecendo. Então eles eram todos amigos ali, né? Entre eles. E esse Paulo, amigo da pessoa que assassinou meu filho. Trabalhavam juntos, eram amigos. E aí começou, o Edson, ele não dormia, ele tinha dores de cabeça terríveis,
E ele arquitetava uma vingança contra eles. O desejo inicial era de fazer o mesmo, né? Fazer o mesmo. Pagar o mal com o mal. Fazer vingança com as próprias mãos. Mas aí, abençoado o dia em que eu já comecei a assistir a Canção Nova, e logo nos primeiros tempos em que eu comecei, estava fazendo 1 ano, mais ou menos, que o Edinho tinha voltado para a casa do pai. Eu tive a graça de ouvir uma pregação do Padre Jonas, onde ele falava, e tem o livro, né, Combatentes no Perdão. Perdão não é questão de sentimento. Quem é que tem vontade de perdoar uma pessoa que estraçalhou seu filho e o levou à morte, o separou de você? Ninguém. Humanamente falando, isso é impossível. Mas o perdão começa aqui. É uma decisão consciente diante de Deus. Não é simplesmente, eu perdoo da boca para fora. Não, diante de Deus eu me posiciono. Senhor, está doendo muito, muito, muito. Foi o que eu fiz. Eu fui no oratório da minha casa e eu tinha lido também uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório: para ser feliz e manter a salvação conquistada é preciso 2 coisas: fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, aceitar a vontade de Deus. E estava muito difícil para mim, muito difícil. Eu estava sofrendo muito, eu já havia lido todos os laudos, lógico, não vi foto, não quis ver, não vi meu filho morto, mas eu estava sofrendo muito, a dor era intensa, a dor era uma coisa assim dilacerante no coração, a saudade, as lembranças e aquela coisa da gente querer se colocar no lugar da pessoa. Mas eu fui no oratório, me ajoelhei e disse para o Senhor: Senhor, está doendo muito, 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 muito mesmo. Mas o Senhor falou que é para perdoar aqui, sem sentir vontade. Eu não estou sentindo vontade não, Senhor. Eu não vou conseguir, mas eu decido, eu perdoo. E eu fui falando nome por nome. Eu perdoo a Cristina, eu perdoo o Paulo, o Gilson, o Vaguinho, o Roberto. Eu perdoo a todos. Eu perdoo a todos. E chorei muito mesmo, muito. E aí, o que veio dessa decisão difícil? Uma paz interior que não tem preço. Se vocês têm alguém para perdoar hoje, façam essa experiência. Perdoem na decisão, não no sentimento. Sentimento não existe, não vai acontecer. Se você ainda está ressentido com Deus, porque Deus não atendeu às suas orações e te separou de alguém que você amava, não fique. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que são os seus eleitos segundo os seus desígnios e não os nossos. Aí eu falei para o Edson, ele não dormia, tinha fortes dores de cabeça e pesadelos, e sempre me dizia: aquele que estava na beira da estrada não era o Edinho, tenho certeza. Eu falava: é sim, porque foi reconhecido por outras pessoas, era ele mesmo. E ele foi ao médico, fez exames, o médico passou remédios e nada, não tinha nada, naquele tempo não. Aí eu disse para ele: você vai ter que perdoar. Aí ele falou: perdoar? Você está brincando comigo? Eu não vou conseguir perdoar esse povo nunca, isso nunca vai acontecer comigo, você pode esquecer. Falei: então você vai continuar sofrendo assim e vai continuar falando que eu durmo e você não. Eu falei para ele: então você decide pelo perdão. Isso demorou um bom tempo para acontecer. E foi aqui mesmo, neste lugar. Aqui neste lugar, que há 33 anos atrás, quando eu fui fazer uma cirurgia para tirar o útero, que eu estava com endometriose,
E foi preciso. Ele trabalhava aqui no começo da Silva Jardim, aqui. E ele descobriu que o Santíssimo ficava exposto e ele veio interceder. Foi esse o plano de Deus para a vida dele, o meu intercessor, meu apoio, meu suporte, né? Em todo o meu trabalho para Deus, ele é o intercessor. E ele veio aqui interceder pela minha cirurgia. Ainda faltava 7 anos para o Edinho partir. Mas Jesus começou a pegar ele naquele dia. E eu descobri isso faz pouco tempo. Que eu achei que Deus tinha pego ele depois da morte do Edinho. Mas não, já estava preparando, né, o caminho. E foi aqui mesmo, que ali dentro daquela capela, ele em prantos, ele rasgou a sua alma diante de Deus e decidiu pelo perdão. Ele que tomava remédio para dor de cabeça, assim, ele nem tomava, ele comia, né? Dia e noite, não dormia. Não dormia. Desesperado com aquela situação toda e com desejo de vingança no coração. Quando ele saiu daqui e foi trabalhar... Deixa eu só colocar um adendo aqui. Sobre essa questão do perdão, quando ela disse que há 7 anos antes do Edinho partir, Deus já começou a me chamar, né? Realmente foi isso mesmo, foi através da cirurgia dela que eu passei a conhecer Jesus, vamos dizer assim, mais de perto. Que aí eu vim aqui, fiz minhas orações e a partir daquele dia então, devagarinho eu continuei a vir. De primeira era toda quarta-feira. Ela falou que já o Santíssimo estava exposto, não era. Eu vim na capela e fazia minhas orações na capela. Depois de algum tempo é que eu descobri que o Santíssimo era exposto na sexta-feira. E nessa questão do perdão, eu vim aqui para fazer essa oração, para pedir por mim, pelo aquilo que eu estava sentindo, né? Que eu não estava mais aguentando tanto problema de dor de cabeça que eu estava tendo, que eu cheguei um dia, acordei à noite, com a cabeça eu achei que fosse explodir completamente. Aí eu falei para ela, hoje eu vou fazer essa experiência que você fez, né? Já que você se deu bem com essa experiência, eu vou fazer essa experiência. E vim aqui, realmente vim aqui mesmo. E nesse dia era uma sexta-feira, e sim, foi uma sexta-feira, eu vim, o Santíssimo estava exposto. Nesse momento eu cheguei bem cedo, assim, não tinha ninguém na capela, aqui aliás, na igreja, só estava eu mesmo, né? O Santíssimo exposto aqui. Eu cheguei, meu lugarzinho é ali onde o Paulo fica. Me ajoelhei e comecei a falar com Jesus. Mas falar de uma maneira que, assim, poucos sabem da nossa história, como que foi, como ela falou, que tem várias, a nossa vida tem várias histórias. E eu fui uma pessoa que assim, no casamento, eu magoei muito a Bernadette, durante 20 anos. E vivia bem. Apesar de magoá-la, né, durante esses 20 anos, eu vivia bem com ela. E me sentia bem. E nesse dia eu relembrei ele. Eu falei, Jesus, eu passei 20 anos da minha vida fazendo o que eu quis. Fazendo tudo o que eu achava que eu estava certo, eu fiz, né? A partir do momento em que eu me decidi que quando o Edinho morreu, minha vida se transformou também. E eu me decidi a ser uma pessoa melhor. E eu vim questionar isso com ele. Eu falei, a partir do momento que eu quis ficar do teu lado, quis você do meu lado, você me tira ele, né? Que tipo de Deus é você? Que tipo de Deus é para se confiar? Quando eu comecei uma caminhada de conversão,
devagarinho, que é aquilo que eu falei para vocês, devagarinho eu fui me aproximando de Deus, e do nada Ele me tira meu filho, da maneira mais trágica, da pior maneira que pudesse existir. Que eu ainda questionei ele, falei assim, poderia ter sido de qualquer jeito. Eu aceito a morte do meu filho, mas não do jeito que foi, porque não precisaria ser do jeito que aconteceu. Poderia ter morrido de um acidente, poderia ter alguém dado um tiro nele, ou qualquer coisa nesse sentido, mas não do jeito que foi, porque eu vi como meu filho ficou, e eu não pude reconhecê-lo através da face. Eu só consegui reconhecer o meu filho por causa da pinta da nádega. E eu questionei ele nesse momento, mas como eu disse para Bernadette, que eu iria assumir também a mesma coisa que ela fez, a mesma decisão. Eu falei, eu estou aqui sem entender, eu não sei como é que isso vai se dar, mas eu tenho certeza que, como o Senhor um dia me resgatou da vida em que eu vivia, eu tenho certeza que de hoje em diante o Senhor vai me ajudar, apesar de eu não saber como, nem de que jeito isso vai se dar. Mas eu vou fazer então a mesma promessa que a Bernadette fez, de dar o perdão para cada um deles. E eu fiz isso. Fiquei mais um tempo aqui, chorei bastante, me derramei em lágrimas nesse dia, porque realmente foi muito difícil mesmo. E saí daqui. Como a Bernadette disse, o meu escritório dela era bem aqui no comecinho da Silva Jardim. Fui para lá, mas me sentindo já uma outra pessoa. Cheguei no escritório, comecei a trabalhar, fui para casa almoçar e me dei conta de que a minha dor de cabeça tinha sumido, simplesmente sumido, e nunca mais eu a tive. Glória a Deus, né? Curado pela graça de Deus, né? E isso eu tenho como dar o testemunho de que realmente, a partir daquele dia de dar o perdão, isso mudou a minha vida por completo. E a partir daquele dia também eu passei a conhecer melhor Jesus. Jesus passou também a fazer mais parte da minha vida. E não que não houvesse mais ainda questionamentos, claro que sempre houve questionamentos, mas sempre houve também a resposta dele em todas as minhas questões em que eu falava com ele, reclamava com ele, brigava bastante com ele, mas aí já é uma outra história, já é uma coisa meio mais longa. Isso é o que a Bernadette costuma dizer, que a gente, quando começa a questionar muito uma pessoa, a gente começa a crescer na intimidade com essa pessoa, né? Porque ninguém questiona ou briga com um desconhecido, né? É só com um amigo mesmo. E a gente cresceu nessa intimidade, e nós temos essa intimidade, é muito forte, é muito grande essa intimidade. Então, se vocês quiserem encontrá-lo, pode vir aqui toda sexta-feira que ele está aqui. Já são 30 anos de adoração. 30 anos. E cresceu na intimidade, cresceu na vida de oração, na comunhão com Jesus e na decisão de perdoar, né? Perdoar a tudo e a todos sempre, pela graça de Deus, né? Então, mais vale glória a Deus, como o Marinho cantou, no momento de sofrimento, do que, agora nós estamos vivendo o tempo da quaresma, né? Penitência, jejuns, que nós mesmos nos impomos. Tem muito valor para a gente dominar os nossos impulsos carnais, mas para Deus, mais valor tem quando a gente o glorifica no momento da dor e do sofrimento. Amém? Então,
o louvor e a glória é toda para Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.